Olá, programador. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de MQL5 e nessa aula nós vamos dar início na parte de variáveis, tá? E nessa aula, a princípio, nós vamos aprender sobre tipos de variáveis, ok? Então, já voltando também na aula da parte de de manual, né, é importante a gente saber onde utilizar as nossas referências, tá? Então, para isso, nós clicamos aqui em ajuda e vamos vir aqui em referência MQL5, onde nós vamos ter acesso a todo o manual MQL5 e para isso nós vamos acessar os tipos de variáveis, né, dos elementos básicos de funções, para que nós possamos juntos entender um pouco mais sobre os tipos de variáveis, como isso funciona, certo? Então, a princípio, nós vamos vir aqui e vamos entender aí um pouco mais sobre os tipos de variáveis. Ótimo. Você deve ter acompanhado o caminho, né? Nós vamos lá em ajuda, caímos aqui dentro de referência MQL5. Aqui nós temos todo o sumário, né, para que nós possamos entender a base da linguagem. E eu gosto de passar isso para os alunos, porque isso aqui é o que me ajuda a entender muitas coisas que eu ainda não sei, né, coisas mais avançadas, né, por exemplo, como fazer um robô enviar e-mail, né, ou até mesmo criar um robô de Telegram, né, para o robô, quando ele dá as entradas, ele vir aqui, está tudo aqui dentro do manual, certo? E para isso, eu preciso mostrar isso para vocês, né, como que eu faço essa busca, porque um bom programador, ele nunca vai saber tudo, tá? Ele nunca sabe tudo, mas ele sabe o caminho e ele sabe aonde pesquisar. E utilizando esse trabalho de pesquisa, a gente consegue avançar em determinados algoritmos, desde que seja possível, certo? Então, nós precisamos entender quais são os tipos de variáveis, certo? Primeira coisa que nós possamos entender é que tipos de variáveis inteiro, né? Então, tipos de variável inteiro, né? Vou ler aqui junto com vocês para vocês entenderem, tá? Em MQL5, os inteiros são representados por 11 tipos. Então, nós temos aqui 11 tipos, né, inteiros, certo? Alguns tipos podem ser utilizados em conjunto com outros tipos. Isso é muito bom. O trabalho de conjunto é muito interessante. Se exigido pela lógica do programa, mas nesse caso é necessário lembrar as regras de conversão de tipo. A tabela abaixo lista as características de tipo, além disso, a última coluna apresenta o tipo correspondente em C++ para cada tipo. Ou seja, a última coluna ela vem aqui em C++, como eu disse para vocês, certo? Então, a gente pode iniciar, certo? A gente pode iniciar trabalhando aqui, por exemplo, o tipo, na verdade, a gente pode, como vai ser melhor a gente fazer, a gente pode utilizar aqui, depois aqui, o tipo data a gente vai falar depois, tipo color, tipo bool é o mais fácil, né? Enumerados, tipos reais, números complexos a gente não vai usar muito, mas essa questão aqui de tipos inteiros, né? Então, quais são os inteiros que nós podemos utilizar? É, aqui você tem que entender uma coisa. Cada tipo, existe vários tipos, e isso pode confundir você, tá? Isso pode confundir você, e nós vamos definir um único tipo para que nós possamos utilizar, certo? Então, por exemplo, aqui, a gente vai utilizar aqui um tipo na qual a gente pode utilizar para qualquer base, tá? Qualquer base. Ou seja, existe vários tipos de numeração, né? Então, se a gente vir aqui, por exemplo, ó, tipo, né? Tipos inteiros, nós estamos dentro da aba tipos inteiros, ok? Mas nós podemos ver esse tipo, né? Booleano é um tipo verdadeiro ou falso. Esse tipo, esse tipo, esse aqui, né? Esse aqui, né? A gente tem vários tipos inteiros, mas a gente só precisa utilizar um. E qual é a diferença? Existe uma diferença entre eles, tá? Então, o tipo char, né? O tipo char, a princípio nós vamos usar o inteiro, tá? E eu vou mostrar para você. O char, ele tem um tamanho de 1 bits,
tá? Ele tem um valor mínimo de 128 a 127. Ou seja, se eu quero criar uma variável, por exemplo, de 1 a 127 ou de 1 ou 0 a menos 128, eu posso utilizar esse aqui. Por quê? Porque aí vem o tamanho do seu código, né? Os tipos de variável, ele serve para que você possa criar um código um pouco mais otimizado, certo? Então, para que você não tenha um código tão pesado, né, no processamento dele, você pode otimizar ele na quantidade de memória que você vai gravar nele, certo? Então, se a gente pega e utiliza, por exemplo, uma variável desse tamanho, ó, um char, ela vai de 0 a 255, ou seja, ela não cabe, essa variável um char não cabe o valor negativo, né? E a gente vai mostrar isso também lá dentro. Por isso que nós precisamos passar pela teoria. O tipo booleano é verdadeiro ou falso, eu vou mostrar isso depois. O tipo short, ele aceita, já tem aí, ó, um tamanho de 2 bits, né? E ele aceita de menos 32.768 até 32.767 e aumenta a quantidade de memória do seu código, né? A um char 2, ele vai de 0 a 65.535. É como se fosse aqui, né, a char e a gente tem aqui os short, certo? Você vê que ele vai de 0 a 255, esse também vai de 0, né, a 65.535, né? Agora, vem aqui a que nós vamos mais utilizar. Por quê? A variável inteira, né, que ela vai de menos 2.147.483.648, né, até 2.147.483.647, né? Aqui é 2 bilhões. Então, a gente vai usar o inteiro. Por quê? Tudo bem, ele vai utilizar um tamanho de 4 bits, né? Ele tem um valor mínimo de 2 bi e um valor máximo de 2 bilhões. Aí vem essa questão. Você vai usar no seu código, né, uma variável que tenha menos do que isso e mais que isso? Pode acontecer? Pode, mas ela vai ser muito difícil. E se caso acontecer, aí que vem, a gente pode utilizar, certo? A long, né? A long, ela vai trazer para você um 8 bits de memória, mas ela vai abrir um leque de números muito, muito grande. Então, eu aconselho você sempre estar utilizando o inteiro, porque ou você pode adaptar e criar esses tipos de variáveis. Só que quando você usa só o inteiro, você fica com uma linha única de pensamento e você está dentro dos padrões da programação aqui dentro. Não vai fazer tanta diferença, dependendo do seu código, o tamanho do bits. Mas se caso você queira vir a otimizar, você pode sim criar as suas variáveis de tipos adaptativos, tá? É para isso que serve, para fazer essa otimização. Mas caso você não queira fazer isso, você pode usar o inteiro, certo? Você pode usar o inteiro, que vai englobar a maioria dos números, né? Dificilmente, como eu disse, você vai utilizar um valor maior do que esse, né? Ou até mesmo maior do que esse. Mas se caso você vir, aí você já tem uma saída que é para utilizar essa long, né? Porque aí ela abre esse tipo de leque, né? Então, basicamente, esses são alguns dos tipos das variáveis que a gente vai utilizar, né? Dos tipos inteiros. Booleano, a gente vai falar também, né? Não tem muito o que falar porque os inteiros ele tem mais essa diferença, né? Ela tem mais essa diferença. Então a gente precisa passar por aqui porque às vezes o seu código ele vai necessitar de ter uma variável maior e você não vai entender por que que ele está dando um número errado, porque em tese você está usando o inteiro com um número gigantesco e ele não está deixando, ele não está aceitando, né? Vai vir um número errado. Não vai dar erro, mas vai vir um número errado. E aí você pode estar procurando, demorando meses para achar o seu erro, e nesse caso vai estar ali na variável, tá? Então é importantíssimo você entender isso, estudar esses tipos de variáveis para que você possa utilizar ela no seu código de forma correta, certo? Então é bom você fazer o quê? Você utilizar e estudar essa parte do manual, tá? Para que você possa ter esse entendimento,
certo? Para que você possa ter esse entendimento, para que você não venha no futuro dar problema, né? Dar problema para você, nesse caso de, poxa, eu tenho uma variável, só que ela tá dando, o código tá compilando, mas ela tá dando errado, né? Ela tá dando errado. Então é importantíssimo você entender isso aí, referente a esses tipos de variáveis inteiras, tá certo? Então, eu desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula e um grande abraço. Abraços.